Deus seja louvado para sempre e eternamente. Estou de volta para lhes apresentar a postagem diária baseada na palavra de Deus, que é a palavra da verdade. Em João capítulo 17, versículo 17, Jesus estava orando ao Pai e disse assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Hoje eu tenho um texto muito especial escrito pelo apóstolo Paulo em sua segunda carta enviada a seu filho ministerial, Timóteo, no capítulo de número 3, a partir do versículo 1. Gostaria de dizer que esta é uma mensagem de cunho escatológico, ou seja, Deus está revelando a Paulo algumas coisas que acontecerão nos últimos dias, e isto vai servir para a nossa edificação, como sempre tem servido cada vez que nós lemos a bendita e eterna palavra de Deus. O título da mensagem de hoje, você já viu, é Pessoas das quais devemos nos afastar. Nós temos tido sempre a prática da sociabilidade, queremos ter amizade com as pessoas, não queremos ser grosseiras e queremos naturalmente usar de ética, de simpatia, etc. Mas precisamos ter muito cuidado para não nos aproximarmos exageradamente, para não darmos a mão, para não fazermos nenhum tipo de aliança com alguns tipos de pessoas que a Bíblia previne que surgirão em grande quantidade nos últimos dias. Vamos estar prevenidos. Prepare-se agora para uma lista muito grande, mais de 10, mais de 11, mais de 13, mais de 14, mais de 15 tipos de pessoas que devem merecer a nossa atenção para que delas não nos aproximemos. O texto vai findar com a seguinte expressão: deles afasta-te. Sejamos vigilantes, para a glória de Deus e para o nosso bem-estar. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, vamos ao primeiro versículo. O primeiro versículo, que é a introdução à revelação escatológica, diz assim: sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Quem de nós seria capaz de ignorar que os nossos dias podem sim ser cognominados de dias trabalhosos, de tempos trabalhosos? Claro que nós já vivemos essa época da história. Vamos ao versículo de número 2. Porque haverá, e então Paulo vai começar agora a relação longa de pessoas perigosas que surgirão nos últimos tempos. Vamos lá. Porque haverá, número 1, homens amantes de si mesmos. Pessoas que não amarão seu próximo, pessoas que não terão nenhum instinto, nenhum estilo de vida, nenhuma aproximação misericordiosa, pessoas que não ajudarão, pessoas que não valorizarão as outras pessoas, serão homens amantes de si mesmos. Logo, serão pessoas vaidosas. Logo, serão pessoas absolutamente inúteis para a sociedade e, por conseguinte, também para a igreja. Seguindo, avarentos. Avarentos. O próprio Paulo foi iluminado também pelo Espírito Santo para dizer, em uma de suas epístolas, que a avareza é um tipo de idolatria. Se a avareza se relaciona diretamente com o dinheiro, então as pessoas tornam o dinheiro um ídolo e chegam, de certa maneira, a adorá-lo. Ou seja, ao invés de possuírem riquezas, deixam-se ser possuídas pelas riquezas. Por extensão, qualquer tipo de coisas que venham a atrair excessivamente a atenção, a estima de pessoas, isto resulta em formação de avarentos. Vamos adiante. Amantes de si mesmo, avarentos, depois presunçosos. Que coisa linda quando uma pessoa não é presunçosa. Que coisa linda quando a pessoa se mantém humilde, a pessoa se mantém discreta, a pessoa não pensa além daquilo que deveria pensar, a pessoa não tem suspeição em relação a outras pessoas
e, por conseguinte, não chega a ser presunçosa. A Bíblia acrescenta soberbos. É de nosso conhecimento que no livro de Provérbios de Salomão, a soberba está sendo examinada muito detidamente pelo sábio Salomão, pelo rei Salomão, e já sabemos também que a soberba ela leva qualquer pessoa à queda espiritual. O soberbo se considera superior a todos. O soberbo humilha a todos. O soberbo não quer se aproximar dos demais porque sente que são como uma classe inferior. Que coisa terrível! Isso surgirá nos últimos tempos. Será que nós já não estamos rodeados de pessoas soberbas? Adiante, blasfemos. O que quer dizer isso? Pessoas que quando falam proferem blasfêmias. Pessoas que quando falam ofendem a Deus, ofendem a palavra de Deus, a santidade de Deus, a igreja de Deus, os atributos de Deus e até mesmo a misericórdia de Deus não é levada na devida consideração. Adiante, Paulo diz que nos últimos tempos também sobrevirão homens desobedientes a pais e mães. É muito interessante observar que nós temos algumas vertentes de interpretação ou de aplicação a esta expressão pais e mães. Toda pessoa que vem este mundo tem um pai e toda pessoa que vem este mundo também tem uma mãe. Mas à medida que nos envolvemos em atividades espirituais, e nos tornamos, por conseguinte, membros da igreja, nós, então, podemos ter mais que um pai. E mesmo a pessoa que ganha uma outra pessoa para Jesus Cristo, nós costumamos dizer que é pai na fé. A pessoa que foi ganha é um filho na fé. Então, a possibilidade de termos uma pluralidade de pais. Nesse caso, a expressão aqui de Paulo, desobedientes a pais, vai abranger todos os pais. Há filhos hoje que são desobedientes seus pais biológicos. Há crentes que perderam a sua fé, a sua postura, a sua piedade e são desobedientes ao Pai Celestial, desobedientes a Deus. Há pessoas que não respeitam e não são agradecidas aos seus pais espirituais, aqueles que os ganharam para Cristo, etc. As mães, cada pessoa tem a sua mãe e em alguns sentidos, nós também costumamos afirmar que a igreja é como uma mãe espiritual. Nesse caso também haverá desobediências. Há pessoas que não se interessam por seguir a forma de ser, a forma de doutrina. A forma de doutrina é a expressão usada por Paulo na Epístola aos Efésios, no capítulo 6. Desobedientes a pais e mães. É uma juventude que ignora os pais, é uma juventude que atrevidamente se insurge contra os pais, é uma juventude que, na verdade, perdeu todo o sentido de afeto natural. Afeto natural, inclusive, é uma expressão usada por Paulo neste mesmo texto. Sinais dos tempos trabalhosos, sinais dos últimos dias. Que mais? Ingratos. Você se lembra qual foi a origem primeira do pecado de Lúcifer? Ingratidão. Sendo uma criatura, desonrou o Criador. Havendo sido feito por um ato de Deus, naturalmente foi criado por uma palavra de Deus, ele foi ingrato para com Deus e quis ser igual a ele. E quis, se possível, ele teria até o desejo de subir um pouco mais além do lugar onde está o trono do Altíssimo. Pois olhe, nos últimos tempos, nos tempos trabalhosos, no tempo do fim, haverá pessoas ingratas para com seus pais, pessoas ingratas para com seus amigos, pessoas ingratas para com sua igreja, pessoas ingratas para com seus pais espirituais, pessoas ingratas para com seus patrões, pessoas ingratas para com o Estado, o governo, o Estado em si, pessoas ingratas. Ingratidão. Há um provérbio muito conhecido no Brasil e tem um fundo de verdade muito especial. Diz, a ingratidão tira a feição. O que mais?
Paulo diz que nos últimos tempos haverá pessoas prófanas. Em uma palavra, profano é a pessoa que despreza o aspecto sagrado das coisas divinas. Profano é a pessoa que, deixando de considerar a verticalidade das coisas espirituais, aquelas que descem de Deus para nós, horizontalizam todas as coisas e profanam. Profanam a fé, profanam a religião, profanam a palavra, profanam a igreja, profanam tudo, enfim, profanos. Esses profanos já estão por aí. Que mais? Sem afeto natural. Vivem como se fossem animais. E alguns animais talvez tenham algum tipo de afeto que essas pessoas sequer possuem. Sem afeto natural. Não são capazes de amar legitimamente, não são capazes de sinceramente ajudar outras pessoas, são insensíveis. São indiferentes ao sofrimento, são indiferentes às necessidades, são indiferentes a tudo e a todos. Que mais? Irreconciliáveis. Gostam de discutir e, discutindo, se separam de outros e são irreconciliáveis. São pessoas que não admitem olhar para trás, são pessoas que não admitem rever os seus conceitos, são pessoas que não são capazes de se arrepender das suas palavras, dos seus gestos, dos seus atos. Que mais? Caluniadores. Facilmente dizem coisas daqueles que são santos que não correspondem em absoluto à verdade. Pessoas que têm virtudes na sua vida e são tidas por pessoas que estão contrárias à vontade de Deus. Isto é uma calúnia. Pessoas que não pecaram, mas que são anunciadas como pecadoras. Especificamente determinados pecados que os caluniadores gostam de apresentar. Incontinentes, quer dizer, sem qualquer continência, sem qualquer disciplina, sem qualquer limitação em tudo aquilo que são, em tudo aquilo que dizem e em tudo aquilo que fazem. Que mais? Cruéis. Que mais? Sem amor para com os bons. Que mais? Traidores. No versículo anterior, fala de ingratidão. No versículo seguinte, que é este agora que estamos, que já é o 4, diz traidores. No versículo anterior, fala de ingratidão. Agora fala de traição. A ingratidão, muitas vezes, resulta especialmente em traição. Traidores. Quantas pessoas se disseram servos de Deus e de repente traíram a sua fé? São filhos espirituais Judas. São filhos espirituais de Acã. São filhos espirituais daqueles que abjuraram da fé em Deus e de sua profissão de servir-lhe enquanto viessem a viver. Que mais? Orgulhosos. Além de serem soberbos, são também orgulhosos. Pensam de si mesmo muito mais do que na verdade são. Tentam passar uma imagem daquilo que não corresponde à sua realidade. Mais amigos dos deleites. Deleites, quer dizer, dos prazeres. Todas as formas conhecidas de prazeres, os quais não são espirituais, atraem estas pessoas. E Paulo diz, eles se apresentarão sendo mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Que mais? E finalmente Paulo conclui com a seguinte relação de pessoas. Tem mais dois. Tendo aparência de piedade. O apóstolo Paulo escreveu que é um grande ganho, é um lucro muito especial a piedade com o contentamento. No meu entendimento, a melhor maneira de compreender a piedade é fazer uma comparação com seu antônimo. E o antônimo de piedade é impiedade. Impiedade é a natureza daquilo daquele que é ímpio, daquele que se afasta de Deus, daquele que age contra Deus, daquele que se nega a uma sujeição espiritual à divindade. Ímpios são todos os homens e todas as mulheres que se negam a seguir o caminho da verdade, o caminho
do bem, a seguir o Evangelho, a observar a palavra de Deus, tendo aparência de piedade. E, finalmente, mas negando a eficácia dela. Aparentemente são piedosos, mas, na verdade, a sua piedade não é menos do que uma impiedade, porquanto negam a eficácia. Por quê? Porque a piedade é eficaz. A piedade produz frutos, orações piedosas, fé piedosa, mensagens piedosas, coração piedoso, língua piedosa, sentimentos piedosos. Quando estes falsamente ditos piedosos se apresentam, como disse Paulo, eles negam a sua eficácia. Meu irmão e minha irmã, não haja aliança entre nós e estas pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, não haja qualquer tipo de amizade estreita com estas pessoas, porque elas possuem em si a capacidade de contaminar aqueles dos quais se aproximam. Qual é o conselho que Paulo dá? Na verdade, eu vou chamar de conselho, mas eu poderia também chamar de ordem, de mandamento, mas é principalmente uma exortação. Paulo diz assim: destas pessoas que expressam, que apresentam, que demonstram estas qualidades, destes afasta-te. 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 Eu espero que você tenha compreendido a intenção com que estou trazendo este versículo. Esta passagem é uma advertência ao povo de Deus para que não se contamine com aqueles que já foram contaminados e que agora desejam, induzidos por Satanás, contaminar o rebanho do Senhor. Deus nos ajude, Deus nos guarde e em tudo nos faça mais que vencedores por Cristo Jesus. Nestas últimas 24 horas, mais pessoas aderiram à biblioteca digital. Nestas últimas 24 horas, mais pessoas se inscreveram na biblioteca. Quem sabe o próximo vai ser você. Centenas de itens absolutamente bíblicos para a sua edificação espiritual, incluindo apostilas, incluindo livros, incluindo mensagens em áudio, incluindo curiosidades bíblicas, incluindo inúmeros esboços para pregação, incluindo roteiros de mensagens, tudo isso à sua disposição. Somente acesse pbsgeselgomes.com. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Deus a todos abençoe, em nome de Jesus. Amém.